Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Vamos ler do verso 9 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Vamos orar, curva a sua fronte, feche os seus olhos, oremos. Bondoso Deus, tendo lido a palavra com fé, rogamos que o Espírito agora nos conceda compreensão e o entendimento do que for escrito para o nosso ensino e admoestação, para compreendermos a verdade revelada do Senhor. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos nos dirigindo para o fim do livro de 1 Crônicas. E se vocês observarem, nós não saltamos, mas nós passamos alguns capítulos da designação do serviço dos levitas, daqueles que trabalham no templo, porque já trabalhamos esses capítulos lá no início, quando nós vimos a designação dos levitas para o serviço no templo. E então nós trabalhamos em paralelo esses textos, por isso chegarmos aqui até o capítulo 28, que será o nosso texto de meditação nesta manhã. E concluímos então agora no final desse mês 1 Crônicas, e vamos dar início a uma nova série aos domingos de manhã, o Evangelho de São Lucas. Então eu os convido a estarem lendo esse Evangelho em todos os seus 28 capítulos, começando lá no primeiro. Nós vamos dar início nas manhãs de domingo uma série de sermões no Evangelho de Lucas. Mas concluindo então uma história para o povo de Deus, 1 Crônicas, hoje com o tema servindo a Deus de forma íntegra. Servindo a Deus de forma íntegra. 1 Crônicas 28, do verso 8 ao verso 10. Davi então lembra a Salomão seu filho e a todo Israel de que o Senhor chamara Salomão para edificar o templo. Por isso termos saltado os versos iniciais aí do capítulo 28. Do verso 1 até o verso de número 7, Davi relembra, ele só faz a Israel saber aquilo que outrora ele já tinha dito, que o Senhor havia lhe revelado, que Salomão realizaria a tarefa de construir o templo no lugar de Davi. Então é só um trecho que relembra aquilo que já vimos outrora. E do verso 8 até o verso 10 é o texto que vamos trabalhar nesta manhã. Davi lembra então da aliança que o Senhor firmara com ele, de como Deus o tinha chamado para servir como rei, um tipo de Cristo, e agora ele diz a Salomão: Salomão, você vai me substituir, você vai ficar no meu lugar, e é você que vai construir o templo, é assim que o Senhor o quer. Então, perante a congregação do Senhor, Davi, representando todo Israel, você vê isso no verso 8, o rei, aquele que tinha se designado para reinar, deu numerosas instruções a Salomão. E são essas instruções que devemos nos ater nesta manhã. 6 imperativos são usados para instruir Salomão sobre o seu ofício. 6 imperativos são utilizados aqui. Como Salomão deveria
se portar agora como novo rei. O primeiro, guardai, no verso 8. Depois, conhece, no verso 9. Serve-o, verso 9. Ser forte, verso 10. Atende, verso 10. Faze a obra, verso 10. A partir deles é que nós vamos nos conduzir, então, nesta manhã. E, em primeiro lugar, guardai todos os mandamentos, verso 8. Acompanhem comigo. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Em primeiro lugar, Davi ordenou a seu filho, guardai todos os mandamentos. Tem uma característica nesse verso que ele diz assim: perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus. Os oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, presbíteros, docentes e regentes, juntamente com os diáconos, quando da sua ordenação pública, em juramento diante de Deus, de todo Israel, que é a igreja, a congregação reunida, juram que vão guardar a lei, que nós cremos está resumida e apresentada em um sistema didático, que são os padrões de Westminster, confissão e catecismos. Aliás, está apresentada sistematicamente, não amplamente, mas um resumo da doutrina. Juramos nos ater a ela. Os membros da igreja, quando recebidos por pública profissão de fé e batismo, juram diante da igreja, do povo de Deus reunido e de Deus, de que se submetem aos oficiais da igreja, enquanto estes permanecerem fiéis às escrituras sagradas e os símbolos de fé, e então, portanto, se submetem ao mesmo juramento que eles fizeram. Assim Davi faz com Salomão. Salomão está agora jurando publicamente diante de toda a congregação de Israel e de Deus, que ele vai guardar a lei de Deus. Esse guardar a lei de Deus é que tem faltado em nossos dias. Guardar os mandamentos do Senhor. Estas palavras fazem alusão à comissão de Deus a Josué, depois da morte lá de Moisés. Abra sua Bíblia lá no livro de Josué, o capítulo 1, para lermos então o verso de número 7. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A ordem é que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele se mantenha firme e faça tudo o que está ordenado na lei de Moisés. Esse texto então se reflete agora na boca de Davi a Salomão. Salomão que vai assumir a direção do povo de Deus. Pastores, presbíteros e diáconos precisam estar firmes na lei, guardando-a, para que a igreja então possa, através dessa liderança, guardá-la também. Toda vez que uma liderança se desvia da palavra, os seus liderados também se desviam da palavra. Guardá-la, tê-la em apreço, não se desviar dela, cumpri-la. A palavra de Davi é bem clara a Salomão: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles. A palavra empenhar tem uma ligação com a palavra penhor, que é dar algo por pagamento, por garantia. Nós devemos nos dar a nós mesmos como garantia de que cumpriremos a palavra de Deus, praticando, guardando-a, cumprindo-a, não nos desviando dela. A igreja dos nossos dias é uma igreja
de antropocentrismo, onde o homem está no centro. Ele é servido em seus desejos, vontades. Tem até um movimento teológico da Igreja com Propósito que diz que o culto deve ser agradável ao incrédulo. Ora, como alguém que desagrada a Deus pode receber algum benefício? Incrédulo, ímpio, rejeita Deus, não ama, está sobre a ira do Senhor. Empenhai-vos, se dê como um pagamento para dizer assim: eu vou guardar a lei de Deus, eu vou dar tudo o que eu tenho para cumpri-la, para vivê-la. Nós deixamos de dizer assim está escrito, para dizermos eu penso que está escrito, eu acho que está escrito. Lembre-se de quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado, por 3 vezes ele disse ao diabo: assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. E o diabo se pôs em fuga. E deixamos de dizer o que está escrito para dizermos eu acho, eu penso, eu entendo que seja, seria melhor assim, é mais agradável desse jeito, é mais suave assim. O chamado dito evangelho do amor. Mas Salomão recebeu uma ordem: guarda os mandamentos, empenhe-se por eles. A lei de Deus, é nela que devemos nos firmar, devemos nos apegar a ela e não nos apartarmos desta lei que nos é tão necessária como foi a Salomão e a Josué, que vai servir como um parâmetro para toda aquela instrução que Davi vai dar a seu filho. O cronista então previamente chamara a atenção para o paralelo entre Josué e Salomão, capítulo 22, o verso 11 a 16. Então ele pega um paradigma, aquele que acontece quando Moisés morre e chama Josué para substituí-lo, e ali ele dá toda uma prescrição de como ele deve ser um líder para a nação de Israel. Agora Davi toma esse sermão e o aplica à vida de Salomão, seu filho, dizendo como que ele deve ser um líder para a nação de Israel. O chamado então de Davi para obedecer à lei mosaica foi seguido de palavras de motivação. Não só Salomão deve cumprir a lei, guardá-la, obedecê-la, mas agora Davi então vai motivá-lo para que ele possa fazê-lo. Por que deveria o jovem Salomão preocupar-se com a lei? Qual era o motivo? Sua obediência determinaria a qualidade da sua própria vida. O texto diz: para que possuais e as gerações futuras e a deixeis como herança. Verso 8. O que acontecesse se Salomão guardasse a lei é que ele ia receber a herança. Não só ele, mas os seus filhos. Veja a bênção agregada. Salomão é o primeiro a ser abençoado. Ele pode possuir a terra prometida, a herança. Mas o texto diz que as gerações vindouras vão receber também herança. Os filhos dele também vão gozar daquele privilégio. Ser bíblico não é um modismo. Ser bíblico traz bênçãos. Ser bíblico abençoa você, abençoa a sua família, abençoa os seus descendentes. Cumprir a palavra de Deus, guardando ela, se empenhando nela, faz com que você e os seus descendentes sejam abençoados. Você se torna bem-aventurado, a sua casa se torna bem-aventurado, os seus descendentes se tornam bem-aventurados. Quanta bênção em guardar a lei de Deus, em cumpri-la, em obedecê-la, em praticá-la. Em segundo lugar, Davi disse: conhecer o Deus de teu pai. Verso 9. Acompanhe comigo a leitura. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará
para sempre. Em segundo lugar, Davi decretou a Salomão: conhece o Deus de teu pai. Nós vamos iniciar uma nova série de sermões no domingo à noite, em Judas, a defesa da fé. Eu fico impressionado como nós declaramos uma fé, mas não a defendemos. Por exemplo, cremos à luz das Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, e aí, se não me falha a memória, eu já preguei aqui 5 sermões sobre o governo bíblico da igreja, em 2 textos do Antigo Testamento e 3 textos do Novo Testamento, que o nosso bom Deus nos deu como forma de governo o sistema presbiteriano. Nós não escolhemos esse sistema porque achamos bonitinho, legal, né? O nome fica até difícil de falar, né? Tem quem diga presbiteriano, né? E aí vai. Não é por isso. É porque a Escritura o mostra. Mas quando outros se aproximam, e aí isso já aconteceu até entre nós, querendo que reinasse entre nós um sistema democrático, congregacional, que a igreja fale, seja ouvida, ou quem já tenha vivido um sistema entre nós episcopal, de um líder máximo que manda em tudo e resolve tudo. Mas se cremos que a Escritura Sagrada está declarando que a forma correta de governo é o presbiteriano, por que haveremos nós de aceitar outros sistemas? Ou de até coadunar com eles? Outra coisa que me é estranha é o fato de que reconhecemos que o nosso bom Deus ordenou que nós entremos em aliança com Ele e, consequentemente, nossos filhos. Mas nós permitimos que haja entre nós quem creia diferente, que pessoas que ensinem uma doutrina que não é bíblica, crianças não podem ser recebidas no reino, negando aquilo que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, ou indo contra aquilo que disse Deus a Moisés, a Abraão, quando disse: circuncide todas as crianças nascidas em tua casa, e se não o fizerdes, ele é cortado do meio de vós, é amaldiçoado e deve morrer. Que grande maldição! Mas nós até aceitamos e falamos: deixa ele crer assim e tal, e vamos levando. Mas agora vem Davi e diz assim: Salomão, com um imperativo, é uma ordem, meu filho, ele o chama, porque ele é um pai responsável por ele, que dá a ele todo o cuidado de vida, roupa, comida, alimento, instrução, e diz assim: mostra, o meu bom Deus me colocou para cuidar você, desde a mais tenra idade, ainda sendo Salomão jovem. Diz assim: não só eu devo dar comida, roupa, instrução, cuidado terreno, mas eu devo dar a você um Deus. Então, no imperativo, ele ordena: conhece o Deus de teu pai. O Deus não é o Deus de Salomão, não é o Deus da fé de Salomão, mas Davi está ordenando: conhece o meu Deus, você vai ter que experimentá-lo. E vai uma palavra aqui para todos aqueles que têm menos de 18 anos de idade, ou se tem mais de 18 anos de idade, mas ainda moram na casa dos pais. Por obrigação bíblica, vocês devem servir o Deus do pai de vocês. Não há opção, a não ser sair de casa, deixar a casa dos papais. Mas enquanto você estiver sob o cuidado deles, você tem que conhecer o Deus do pai de vocês. É uma ordem. E os pais têm que dar a conhecer os seus filhos, apresentando a eles Deus. É isso que é o batismo infantil. Nós nos comprometemos a apresentar os nossos filhos o nosso Deus, e os colocamos em aliança com o nosso Deus, para que cresçam conhecendo. Olha o verso 9: tu, meu filho Salomão, bem Salomão,
Ben é a palavra para filho, aquele que foi gerado de. Então ele diz: meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. E ainda tem mais. Além dele ser obrigado a conhecer Deus, ele ainda é obrigado a servi-lo. E não é um serviço daquele que vai batendo o pé. Coração inteiro e voluntário. Tem que aprender a gostar de Deus. Tem que amá-lo. Tem que servi-lo. Nós temos que ensinar nossos filhos desde pequeno. São membros da igreja. Tem deveres e tem direitos. Só não são comungantes ainda. Porque ainda haverá o dia que vão declarar fé. Mas como o caminho estará aplanado, se já desde a mais tenra idade crescerem sobre o cuidado, a direção, o serviço de Deus? Se não fizermos como fazem os evangélicos, que criam seus filhos no berçário do inferno, sob o cuidado de Satanás, crendo num conceito não bíblico, mas que é derivado da psicologia, eu ainda acredito que talvez o patrono da psicologia seja Satanás. Como pode uma ciência ser elaborada pelo próprio homem, a favor do próprio homem, vinda do próprio homem, com respostas do próprio homem, sendo que o homem é inteiramente pecaminoso? E aí deixam essas crianças naquilo que denominam a idade da razão. Ora, nunca haverá razão, porque são loucos, perdidos desde a mais tenra idade, vendidos à escravidão do diabo e do pecado. Nunca haverá neles consciência. Serão sempre chamados de loucos, porque esta noite pedirão a alma deles. Mas tê-los desde a mais tenra idade, como que criados à presença do Senhor, amando, servindo, porque os pais os colocaram, muda a perspectiva e os instrui a amarem a Deus e a servi-lo, porque Deus os ordenou a isso. Não porque um dia venham a querê-lo ou desejá-lo e livremente o façam. Isso nunca acontecerá por causa da depravação total. O termo saber e conhecer significam aceitar as obrigações estipuladas na aliança como um vassalo, um servo. E você vê isso em Amós 3:2, 2 Samuel 7:20, 1 Crônicas 17:18 e Oséias 8:2. A relação estabelecida desde o início, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, é rei e vassalo. Ele impõe algumas regras e o vassalo cumpre. E então ele permanece sob o cuidado do seu rei, guardado, protegido, em aliança. A mesma coisa acontece aqui. Então, quando Davi diz a Salomão que Salomão deve conhecê-lo, que Salomão deve saber quem é Deus, ele está colocando Salomão numa relação de aliança. Eu sei que em muitas coisas os filhos não têm escolha. Ou tem, Bento? Quem escolhe o cardápio lá são os meninos, né? A semana toda eles dizem o que vão comer, né? Mateus, aproveita, pede chocolate de manhã, à tarde e à noite. Gustavo, batata frita nas 3 refeições. Já imaginou amanhecer, batata frita e Coca-Cola? Que delícia, né? Mas se vocês verem a veemência do Bento em fazer um não ali, não. A dona Ana Paula só sorriu. Eles não vão estabelecer um cardápio. Mas eu acredito que, de constante, eles chegam e dizem assim: você vai comer. Mas você tem que comer isso. Porque como pai e como mãe, eles sabem das necessidades. Que se eles crescerem comendo só chocolate, vai dar certo? Não vai dar. Então eles dizem: eu preciso comer isso, preciso comer esse grupo aqui de verduras, tem que comer carne, tem que comer isso, para que eles cresçam de forma adequada. E não tem conversa, o pai e a mãe diz: vocês vão comer. Como fazem muitas outras áreas da vida, em outras decisões, conduzem, guiam, estabelecem. A mesma coisa agora faz Davi. Salomão, você está em aliança. Mas não me importa. Não importa. Você está sob o cuidado de Deus. Agora vai chegar um dia que você está livre para ir. E aí você vai tomar uma decisão.
E ela vai ser a favor ou contrária, mas compete a você. Mas por enquanto, você está em aliança com Deus. E você vai conhecê-lo. Você vai amá-lo. Esse é o propósito da aliança estabelecida, termos filhos que crescem sob o cuidado e a proteção do Senhor. Portanto, Davi ordenou a Salomão que se devotasse entusiasticamente às obrigações da aliança. As duas expressões que aparecem aí, coração íntegro e alma voluntária. Vocês têm que criar um entusiasmo. Eles têm que se sentir entusiasmados. Como os pais fazem com os filhos, que quando nascem ainda não escolheram, mas ganham camisa do time de futebol. Aprendem o hino do time, aprendem a torcer e a se empolgar junto com o pai. E assim as meninas vão fazendo, e as mães são muito próprias em vesti-las, em enfeitá-las, até que elas vão crescendo e vão assimilando aquelas características. Da mesma forma, Davi chama Salomão e diz assim: você vai se entusiasmar no culto, mas você vai ter um coração íntegro, uma alma voluntária. E então Salomão, na presença de Deus, vai crescendo até se tornar um rei capaz, sobre a instrução do pai dele, de que ele deveria servir a Deus dessa forma. Nós estamos instruindo nossas crianças a amarem a igreja. Quantas vezes você chamou e falou assim: você vai ser... E aí é que vem a nossa falha como igreja local. Nós hoje não temos a união de crianças presbiterianas. E é nessa sociedade que eles aprendem a ser presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. É ali que eles aprendem o sistema presbiteriano. E eu pergunto, será que eles vão crescer entusiasmados a exercerem cargos, ofícios na igreja, a servirem como oficiais, como liderança, a serem eleitos? É preciso empolgá-los, é preciso incentivá-los para que eles assumam. E é o que Davi faz com Salomão, e ele o ensina a servir de forma devotada, cheia de entusiasmo, as obrigações da aliança. Em terceiro lugar, serve ao Senhor, verso 9. Ele ainda diz: serve-o de coração íntegro e alma voluntária. A terceiro, Davi diz a Salomão: serve-o. Em Crônicas, essa terminologia frequentemente tem implicações de serviço de adoração. 2 Crônicas 24, 18, 38, 33, 16 e 34, 33 falam disso. O serviço aqui é relativo ao culto, à adoração pública. Ele chama Salomão e diz: mas Salomão, você vai para o culto, você vai servir a Deus, você vai na escola dominical, você vai no estudo bíblico, vai às reuniões de oração. E tudo isso você vai fazer com duas características. Primeira, coração íntegro, inteiro, não é parcial, não está dividido. Você vai fazê-lo, Salomão, com uma alma voluntária. Às vezes eu fico desesperado quando eu falo, principalmente na semana. Alguém pode fazer a leitura de um texto e aí o silêncio se estende numa pausa quase eterna e eu falo: eu vou ter que ler. Ou quando você fala assim, uma oração voluntária, e você quase enxerga um irmão cutucando o outro: vai, ora, ora. Esse espírito voluntário, essa alma voluntária, é aquele que está sempre pronto a servir, sempre à frente, que vai, realiza e faz. Serve a Deus adorando em culto público, louvando. Na quarta-feira eu falava sobre isso, como nós desprezamos momentos de culto, como quando não ouvimos a oração do nosso irmão, não assimilamos, não aguardamos para meditar, quando não atentamos à leitura responsiva das Escrituras, quando não atentamos àquilo que cantamos, não o fazemos de forma inteligente. E às vezes a gente sai do culto mal lembrando o texto que foi lido no sermão. Mas a Bíblia diz que o nosso culto deve ser racional.
Eu tenho que entender o que foi lido, eu tenho que entender o que foi orado, eu tenho que entender o que foi cantado, eu tenho que entender o que foi pregado. Eu tenho que ter compreensão, capacidade analítica de apreender o que fora dito, guardar no coração, meditar naquilo e praticar. E às vezes eu tenho dito aqui, quantas vezes eu sou abençoado em orações públicas na igreja, que consolam, que dirigem, trazem promessas. Quantas vezes um irmão orando, e nós cremos como presbiterianos que a oração é um meio de graça. Quantas vezes um irmão ou uma irmã orando me abençoou, mas às vezes a gente fica surdo. Às vezes a oração é tempo de descanso. Há quem durma, há quem fique pensando em outras coisas, há quem fique rindo, conversando. Salomão é chamado a adorar, a servir a Deus em culto, com um espírito voluntário, não é por obrigação. E as pessoas ficam chateadas porque eu fico mandando gente embora. Eu não estou mandando gente embora, eu estou falando para o ímpio, para o lobo, para aquele que não é crente, que ele está estorvando, que ele está impedindo, que ele macula o culto santo de Deus. Porque é lugar para gente crente, gente santa, gente de coração íntegro e alma voluntária. Porque o nosso Deus se separa quando há pecados entre nós. Então tem que ter sim peneira, tem que excluir, tem que fazer passar pelo fogo para ser depurado. Salomão serve, vai ao culto, mas quando você for ao culto, meu filho, seja inteiro, seja voluntário. Não vem por obrigação não, não vem bater ponto, não vem enganando a você mesmo não, porque lá no último dia ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E vai ser muito triste para você descobrir que você vivia uma mentira. Então o coração e a alma devem estar envolvidos no serviço de culto. Provavelmente essa ordem se referisse principalmente à tarefa de construir e adornar o templo que Salomão fora chamado. Mesmo assim, Salomão não devia meramente viver em conformidade externa a esse decreto. Ora, sim, tem uma ordem na nossa Constituição que vocês, quando se tornaram membros, disseram: eu vou aderir a ela, que diz que há deveres e há direitos aos membros. Quando ela fala dos deveres, ela diz lá: assistir aos cultos com frequência, ajudar financeira e moralmente a obra de Deus. Mas seria extremamente chato se eu ficasse ligando na sua casa e citando o artigo da Constituição e dizendo: olha, você é obrigado porque você um dia aderiu, foi livre a adesão, mas entendo, aderido agora é obrigação. Eu sei que vocês viriam porque tinha alguém chato ligando todo dia, citando lei e falando, mas eu sei que aqui estariam hipócritas, mentindo para eles mesmos e para os outros. É por isso que Salomão deve fazer não em conformidade ao decreto externo. Você vai construir, mas eu quero dizer que essa construção deve ser voluntária, de um espírito que o deseja. Deve ter o coração nela, livremente, integralmente. Que o nosso culto seja assim. Ele tinha então que servir de coração íntegro e alma voluntária. A exigência de sincera devoção interior do coração aparece com frequência em Crônicas. O livro, como nós vimos desde o início, tem pedido isso, que Israel o fizesse não pela relação étnica que eles tinham, porque tinham deixado o cativeiro e agora estavam voltando, e nós temos uma obrigação de reconstruir. Não, vocês devem fazer porque amam a Deus, porque o servem de coração íntegro, de coração inteiro. Em terceiro lugar, então ele ordena: serve ao Senhor. A razão para a insistência de Davi na devoção sincera era porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. E Deus faz isso nos colocando contra a parede constante, elegendo profetas que ergam a voz e digam: vocês estão com o coração de fato no Senhor, a alma de vocês está inteiramente nele,
Assim, o Senhor nos esquadrinha o coração, examinando, penetra os desígnios do nosso pensamento, para saber se nós o estamos servindo em integridade de vida e voluntariamente. De constante Deus faz isso, sempre nos chama a essa verdade. E eu tenho orado, meus irmãos, para que nós, presbíteros, nos doemos nessa tarefa da visitação constante, do aconselhamento constante e da disciplina constante, para que os membros sejam concitados a examinar a si mesmo na mesa do Senhor. Porque Deus tem esquadrinhado corações e penetrado desígnios e pensamentos. Ele alertou então a Salomão: se o buscares, ele se deixará achar por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Quase as mesmas palavras aparecem na instrução profética de Azarias a Asa, lá em 2 Crônicas 15, 2. Abra sua Bíblia lá, 2 Crônicas capítulo 15, verso 2. Então saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Meus irmãos, se você buscar a Deus, Ele está aí. Mas se você o abandona, Ele lhe abandona. Essa é a instrução dada àqueles que querem adorar a Deus, que querem servi-lo em culto. O termo então buscar tinha a conotação de uma intensa procura do favor de Deus. E deixar é o oposto de buscar. Deixar a Deus era violar a aliança, procurando ajuda em outro Deus. E cuidado, porque às vezes você começa a eleger um outro Deus e vai abandonando Deus, vai deixando Ele, e vai servindo um outro Deus. E Deus vai se afastando de você, porque Ele assim o diz. Mas se você o busca, Ele se deixa encontrar e se manifesta a você. Davi então exortou a Salomão que o fracasso em servir com sinceridade podia levar à ira divina. Era até mesmo possível que Deus o rejeitasse para sempre, o que diz o verso 9. Cuidado, Salomão, se você não servir em integridade e for deixando Deus, Ele pode rejeitá-lo definitivamente. Que exortação dura, que exortação grave. Em quarto lugar, atende ao Senhor. O quarto imperativo, Davi disse a Salomão: atende, verso 10, acompanhe comigo. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ou dá a devida atenção a uma faceta particular do trabalho de tua vida. Aqui vem um chamado público do pastor. Eu vou fazê-lo privadamente com cada um dos crentes. Para o próximo ano, nós estamos recebendo indicações, nós estamos ouvindo pessoas que queiram aceitar cargos e funções, mas aqueles que não o fizerem, sendo membros da igreja, serão designados pelo conselho da igreja em alguma função ou em algum cargo, porque a Escritura diz: a cada um o Espírito Santo concede um dom. Tem um dom, pelo menos. Então você vai ser designado ao serviço. Então atenta ao que Deus está dizendo. Não se faça de surdo. Você precisa desempenhar uma função no reino. É urgente, é necessário. Por isso ele diz: atende ao Senhor. Ouve o chamado de Deus. Dá atenção devida ao trabalho que Deus está dando a você. Ele está chamando você para desempenhá-lo. Faça-o. Não se tarde em cumpri-lo. Salomão tinha de edificar uma casa para o santuário, um lugar sagrado para Deus,
O templo de Salomão devia honrar o divino rei de Israel e não o seu rei humano. Salomão estava trabalhando para Deus, não para si. Salomão trabalhava não porque impuseram a ele, mas porque ele entendeu que ele estava atendendo a Deus, que ele estava servindo diretamente a Deus, fazendo aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Então você tem um chamado, Deus o designou, Deus o elegeu, Deus o chamou para ser sacerdócio santo, povo exclusivo de propriedade dele, não à toa, mas para que você desempenhe uma função no reino dele. E você deve fazê-lo atendendo ao Senhor. Quinto, vem os dois últimos, o ânimo. Dois últimos imperativos estão estreitamente relacionados com as palavras de Davi a seu filho. Ser forte, faze a obra, verso 10. Davi já havia reconhecido que construir o templo não era uma tarefa fácil. Nós vemos isso lá, capítulo 22, verso 5. Ele sabe que não é fácil. Meus irmãos, nunca se engane. A vida cristã não é fácil. A tarefa para a qual Deus está chamando você, na sua família, no seu trabalho, na igreja, na comunidade, não é fácil, é difícil, é árdua. O mundo nos odeia, disse Cristo. O diabo é um inimigo terrível. A nossa carne é fraca. Mas ele diz: ser forte, faze a obra. Por essa razão, então, ele exortou Salomão a ser diligente. Linguagem semelhante aparece quando Davi fala de novo a Salomão, no verso 20 do capítulo 28, acompanhe comigo. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso, faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. De novo ecoa aqui as palavras ditas a Josué, e que também são dirigidas a nós. Ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo. Deus não vai desamparar você. Se Ele está designando você para essa tarefa, Ele vai estar ao seu lado. Ele vai capacitar você. Ele vai nutrir você para o desempenho da função. Simplesmente lembre-se, ser forte, faze a obra, porque Deus é contigo. Vamos orar. Curva sua fronte, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Bondoso Pai, os imperativos que foram dados a Salomão se estendem a nós, teu povo, a igreja, em servi-lo, porque o Senhor nos chamou para isso e nos designou como servos, em uma aliança com o Deus e o Rei soberano do universo. Portanto, dar-nos esta graça de crermos na ordem dada do Senhor, no cuidado que o Senhor dispensa a nós, na manutenção desta ordem, dirigindo-nos e sustentando-nos para cumprirmos todos os desígnios do Senhor. Se conosco, Pai, abençoa-nos nesta tarefa, é o que rogamos em nome de Cristo. Amém.